Abra sua Bíblia lá em Gênesis, nós estamos na leitura do plano de leitura da Bíblia em Gênesis. Estou sabendo aí que Vitinho pega firme aí, ele termina de ler a Bíblia toda no ano aí, ó. Beleza, muito bom. Gênesis, capítulo 25. A chuva espantou algumas pessoas, mas gostando de ver aí os irmãos firmes e fortes, né? Beleza. Enfrentando chuvas, trovões, né? Muito bom. Gênesis 25, por favor. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixa comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. O texto é longo, li só uma parte, mas a história é conhecida, você sabe muito bem disso. E eu quero pensar sobre o tema reconhecendo os verdadeiros valores. A ideia de preservar, não só reconhecer, mas de preservar os verdadeiros valores. Há diferença entre preço e valor. Pessoal que mexe aí com venda, né, imóveis e tal, sabe que às vezes uma casa, um imóvel tem um grande valor, mas devido à situação do mercado financeiro, o preço, né, cai muito. E esse imóvel é vendido por um preço diferente, né? Por exemplo, um relógio pode ter um valor insignificante, né? Um preço, melhor dizendo, insignificante, um relógio simples. Mas se ele é de estimação, foi do vovô, né? Olha o valor dele. Não tem preço. Sobe demais. Uma chuteira velha, qual o preço dela? R$2, tá no bazar lá. Mas se Pelé jogou com ela, se foi de Pelé, então, olha só, olha o valor que tem. Então, perceba que são coisas diferentes, podem ser diferentes. E hoje eu quero pensar sobre a questão de valores. O que é valoroso para você e o que não tem valor. Hoje há uma troca de valores, você sabe disso. A sociedade valoriza muito algo que não tem nenhuma importância e deixa de valorizar as coisas mais importantes. O profeta Isaías, eu não dei esse versículo para você não, irmão, capítulo 5, verso 20, ele diz assim: ai dos que o mal chamam bem e o bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam
em amargo. É exatamente isso que está acontecendo. Olha como determinados setores da nossa sociedade, da mídia, dão valor, fazem apologia às drogas, por exemplo. E são ferrenhos nisso, ao aborto, à homossexualidade, ao adultério, à violência, ideologia de gênero, a gente está sempre falando isso, né? A mentira, a injustiça, a impressão que a gente tem é que o crime compensa. É essa mensagem que muita gente está passando. Agora, há desprezo para a honestidade, para se falar a verdade, a família desprezada, o casamento, o valor do casamento, da igreja, da Bíblia, o valor da própria vida. A gente está vendo isso todos os dias, irmãos, os valores sendo trocados. Então, aqui, na história de Esaú, isso acontece. Você lembra quem foram os pais de Esaú, gente? Isaac e Rebeca, não é? Isaac, poxa, que casamento bonito, né? Aquele negócio todo, é lindo, né? A história dos dois é muito linda, né? Mas eles tiveram filhos praticamente gêmeos, né? Uns nasceu primeiro, quem foi? Esaú, mas depois Isaac, que segurava na cola, estava na cola dele, segurando no calcanhar, né? Jacó, Isaac, Jacó, né? Pode me corrigir, que às vezes a cabeça, né? Quem faz ao vivo é esse mesmo, né? Então, eles cresceram. Esaú era um caçador, perito. Ele não voltava sem caça, ele conseguia, ele era muito bom nisso. E o pai gostava quando ele chegava e com aquela caça, né, gostosa, o quê? Capivara, né, e tal. Puxa vida. Enfim, e fazia aquela comida, aquele assado, e ele gostava muito. Então, pendeu mais para o lado de Esaú, o pai. Mas a mãe, ó, que perigo isso acontecer em casa, né? Pendia mais para Jacó, que ficava mais na tenda ali, mais de casa, cuidando das coisas. Então, um é queridinho da mamãe e outro queridinho do papai. Olha só que tristeza, né? Essas preferências são terríveis para os filhos, né? Enfim, foram crescendo. Chegou um dia que Esaú chega cansado da rua, né? Da mata, da caça e do trabalho dele, e chega em casa cansado e com muita fome. E Jacó estava com um prato preparado. Sabe quando tem aquela muqueca cheirosa? Ou então quando você está fazendo um churrasco que vai para a casa do vizinho, aquele cheiro gostoso, quando você está com fome, você faz assim, até engole uma farinha com aquele cheiro, né? E tal. Então, ele sentiu aquele cheiro, morrendo de fome e tal. Me dá essa comida. A comida era avermelhada, né? Era de um tipo de lentilhas lá, por isso a ideia de Edom é vermelho, os edomitas que depois vieram, né? Então, me dá essa comida vermelha aí, avermelhada aí, me dá. Ele, muito esperto, né, Jacó? Eu dou, cara, mano, dou, claro, mas você nasceu primeiro, você tem direito de primogenitura. Então, me venda esse direito. Esaú, com aquela fome, cansado, fala, o que eu vou fazer com
esse direito de primogenitura não tem valor nenhum para mim. Está tudo bem, pode ficar com ele. Epa, peraí, não é assim não. Você jura? É um compromisso firme mesmo? Você garante? Tranquilo. Aí Jacó comeu, tipo comelão mesmo, né? Comeu à vontade. E assim vendeu o seu direito de primogenitura. Eu quero tirar algumas lições aqui para nós, para a nossa aplicação hoje, irmãos. 3 lições importantes. São muitas, né? Mas eu quero tirar primeira lição que eu quero tirar aqui, nós precisamos aprender a controlar os nossos impulsos e necessidades. A nos controlar quando estamos necessitando de alguma coisa. Essa é a ideia. E os versículos 30 e 32 a 32, exatamente essa ideia de que ele chega, tá? E cansado para comer, e quer comer, e ele não estava morrendo de fome, queridos. Ele estava com fome. É uma força de expressão. Estou morrendo de fome, né? Estou morrendo de saudade de você. Meu amor, enfim, às vezes é tudo gogó, né? Então, mas o Esaú era um comilão mesmo. Sabe, conhece uma pessoa que come bem? Ele não tem prato para ele, tem uma tigela. Conhece alguém assim? Eu conheço. Então, era um sujeito assim, né? E ele ficava apavorado quando estava com fome. Eu, de vez em quando, eu fico meio assim nervoso, quando estou com fome, né? O almoço atrasa lá, eu saio até de perto, para não ficar sentindo aquele cheiro. Vou fazer outra coisa, senão eu fico meio nervoso, né? Mas Esaú era uma coisa assim exagerada. Ele era tipo um animal, né? Não se controlava. Eu tenho cachorro em casa. Você sabe, se o cachorro não foi treinado, né? Domesticado, então como é que fala? Adestrado, se ele não foi, você vai ver o seguinte, que se na hora de comer, tentar pegar a comida do outro, tiver um osso, então, a coisa fica feia. Não tem a esposa, né, o marido, o filho, não tem esse negócio não. Ataca mesmo, os meus lá fazem assim, não é? Então, parece que no acasalamento também, você sabe disso, você pode ver essas reportagens aí na hora do acasalamento, o macho alfa é o tal, e ninguém tasca não, né? Senão a coisa fica feia. Então, Esaú era um tipo assim, um cara, ele externava as suas necessidades, sua fome, ele ficava maluco, não tinha domínio próprio, essa é a ideia. Ele não tinha autocontrole, ele não tinha temperança, quando ele estava necessitado, quando ele estava carente, quando ele estava desejoso. E é esse ponto que eu quero destacar, irmãos. Nós precisamos ter autocontrole, domínio próprio, diante das nossas necessidades básicas, diante dos nossos impulsos, das nossas carências, dos nossos desejos. Por exemplo, precisamos ter autocontrole em nosso temperamento. Às vezes, irmãos, dependendo do temperamento da pessoa, ela explode. Sabe aquela pessoa pavio curto? Conhece? Conhece? Tem alguém na sua casa? Pavio curto, que você tem que ter, sabe, aquele tato para falar, para dar uma notícia, para conversar certas coisas. Você tem que ter aquele cuidado, porque a pessoa pode explodir. E tem filhos que certas coisas nem comentam com o pai ou com a mãe, dependendo do temperamento dela, porque ela vai explodir.
Então tem gente que até mente, você sabe disso. Mente, não faz nada não. E para evitar transtorno. Não estou dizendo que tem que mentir não, né? Mas às vezes a pessoa mente para evitar salseiro dentro de casa, né? Devido ao temperamento da pessoa. Porque às vezes a pessoa perde o controle, fala pelos cotovelos, fala de forma agressiva, fere, machuca. E aí depois de uma palavra falada, irmãos, já era, não volta mais. Você pode pedir desculpa, pode falar, há palavras que desmoronam vidas. A gente tem que ter cuidado, e a Bíblia fala muito sobre isso, né, irmãos? Tiago, Provérbios, fala muito, nós estamos estudando Provérbios, né? Provérbios fala muito sobre isso. Então, precisamos ter autocontrole. Moisés era um homem manso, muito manso, mas teve um momento que ele perdeu o controle, quando viu o quê? Um hebreu sendo maltratado por um egípcio, e chegou ao ponto de matar. Por isso ele teve que sebo nas canelas e sair fora, né? Correr, sair fora. Autocontrole. Pessoa agressiva, pessoa colérica é um perigo. Agora, existe o outro lado também. A pessoa que não toma atitude, nunca age, tinha que tomar uma decisão, tinha que agir, e não faz, amanhã eu vou, outro dia, a calha está pingando a telha, e essa chuva revela muita coisa, né? E aí fica adiante, não toma decisão, tem que agir, tem que disciplinar os filhos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não age. Também não é bom. Tem que ter o quê? Equilíbrio, de acordo com o temperamento de cada um, respeitando o temperamento de cada um, mas ajudando para que as coisas aconteçam. Então, temperamento, tem que ter controle no temperamento. Por exemplo, ansiedade, medo, você tem que controlar essa ansiedade, senão ela consome você. A ansiedade consome. E esse é um dos grandes males da sociedade. A ansiedade, o medo, tem, assim, adoecido muitas pessoas, mas muita gente. Então nós temos que confiar em Deus. Há um autor que fala que há 3 grandes tiranos da vida moderna: o telefone, o relógio e o calendário. Não é que essas coisas controlam a gente, irmãos? E a gente fica cheio de estresse. Leia o Sermão da Montanha, pratique o Sermão da Montanha. Olha, vai ser uma bênção para você controlar a sua ansiedade, seu medo. Tenha calma na hora das enfermidades. Você já viu uma pessoa perder completamente o controle diante de uma situação difícil que ela esteja passando, ou alguém? Eu já ouvi gente falar assim: eu faço qualquer coisa, eu vou em qualquer lugar para resolver esse problema. Irmãos, o meu irmão, a gente chama ele de Lula, né? Braz Luiz, e ele fala: eu sou Lula de 10 dedos, hein? Olha lá, ele brinca, né? Lógico. Ele, quando era pequeno, ele tinha asma, e sabe, aquele negócio assim horrível. Minha mãe ficava igual uma louca, irmão. Você imagina tudo que você puder, minha mãe fez, até chá, Paulo, de cocô, de quê mesmo? De cachorro. Cocô tem que ser branco, né? Fezes brancas, até chá ele tomou. Tadinho, meu irmão, né? Mas muita gente aqui tomou também sem saber, não sabe, mas tomou também, que a mãe tentou fazer alguma coisa.
Ou pelo menos quando criança, quando bebê, comeu cocô, porque criança come cocô, né? E brinca com cocô. E a mãe, até a psicóloga está ali, não faça assim. Ai, parece que a criança fez uma coisa errada quando faz cocô. Então não pode dar esse choque, não. Né? Então, a minha mãe fez tudo o que você imaginar. Tudo. Garrafada disso, garrafada daquilo. Lembra da época de garrafada? Fez tudo. Graças a Deus, um dia ele foi curado. Tenha cuidado, tenha temperança na hora. Você não pode abrir mão da sua fé, dos seus princípios, quando você está numa necessidade grande, de uma enfermidade, de uma coisa ou outra. Você tem que ter autocontrole. Lembra de Jó? Jó foi um homem assim, né? Agora, lembra da esposa? O que a esposa disse para ele? Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre logo. Olha só, a mulher não estava aguentando mais, mas Jó permaneceu firme em sua fé. A sua comunhão com Deus, o seu amor a Deus era maior, muito mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Controle, autocontrole. Sabe qual é outra coisa que afeta muito as famílias e as pessoas hoje? Falta de autocontrole nas finanças. Pastor, tocou agora na ferida. É ou não é, irmãos? E o problema, às vezes, não é falta de dinheiro, a gente sempre ressalta isso, né? É a administração do dinheiro, saber administrar. Meu irmão, minha irmã, você não pode gastar mais do que você ganha. Você não. Ô minha irmã, para de ver promoção, de ver liquidação, para com esse negócio, né? 10 vezes sem juros, né, irmã? E aí 10 daqui, 10 dali, 10 de lá, 10 de cá. Uma hora a fatura vai chegar, meu irmão, e vai somar tudo. E aí não dá para pagar. Vou pagar só o quê? Como é que é o mínimo? E aí aquela parte vai para o mês que vem, mês seguinte. E aí vai virando uma bola de neve. E aí vou pegar emprestado. E aí a coisa se enrola, vou para um agiota, e pior ainda. Autocontrole. Meu irmão, se você tinha um nível, precisou descer, você tem que descer. Se é arroz e feijão com disco voador, dê graças a Deus. Disco voador é ovinho, que coisa gostosa, não é um ovinho com arroz? Não é, irmãos? Mas todo dia também o negócio fica feio, né? Não é? As crianças reclamavam a beça, o que era aqui? Frango, todo dia frango, mãe, todo dia frango, eu não aguento mais comer frango. Mas eles comiam muito angu, a baiana, né, minha filha? Não é a baiana não, angu puro. Por isso que está esse parrudão aí, né? Angu puro, não é aquele caldinho, não, né? Não, angu mesmo, né? Então, irmãos, nós temos que ter controle nas nossas finanças, senão isso vai virar uma bola de neve, e aí, meu irmão, olha, dá problema no casamento, na família, é uma desgraça, queridos, é uma desgraça. Lá em 2 Reis, tem uma experiência de um dos discípulos do profeta Eliseu, não é? Ele morreu e deixou uma dívida grande sem pagar. E aí o credor veio, me paga. Não tem? Vou levar seus 2 filhos como escravos, porque naquela época era assim. Vou levar os 2 filhos como escravos. Às vezes até a mulher também ia. Foi quando o profeta Eliseu, pela graça de Deus, fez o milagre de quê? Da multiplicação do azeite. E aí azeite era precioso demais, vendeu e pagou a dívida, sobrou e, enfim, foi uma bênção maravilhosa. Mas, irmãos, autocontrole no gastar, cuidado
Cuidado, porque e tem gente que entra em tentar ganhar dinheiro fácil, né? Já viu como é que tem umas armadilhas, umas arapucas aí de ganhar dinheiro fácil? Ah, a pirâmide tal, olha, vai ganhar dinheiro. Essa pirâmide vai virar de cabeça para baixo, hein? Cuidado. Aí vem jogo, vem isso, vem aquilo, aí a pessoa se enrola cada vez mais. Autocontrole, irmãos. Autocontrole na vida sexual. Tem muita gente que se perde na vida sexual. Você já reparou quantas pessoas, estou falando de dentro das igrejas, estou falando lá fora não, estão se enrolando na vida sexual por falta de autocontrole. Nós fomos criados seres sexuais, mas eu não posso me prevalecer disso e quando você está com fome, você não vai pegar um pedaço de pão numa lama para comer. Não é assim que você faz. Está com sede, eu vou beber daquela poça d'água. Um animal faz isso, irracional, mas você não faz isso. Então não tem esse negócio, Deus me fez. Que negócio é esse? O culpado é Deus? Eu tive um professor de psicopatologia da personalidade. Ele dizia assim, ele era psiquiatra também, eu esqueci o nome dele, lá, a Rosane deve lembrar, sei lá. Aí ele falava assim, quando eu sou tentado por uma mulher, ele era casado, tinha filhos e tal, eu faço duas coisas. Primeira coisa que eu faço, eu agradeço a Deus por ser atraído por uma mulher, que isso é normal, eu sou normal, porque anormal é um homem ser atraído por outro homem e uma mulher por outra mulher. Isso não é normal. Isso é invenção do homem. E hoje em dia, você sabe como é que estão as coisas, né? Então eu agradeço a Deus. E a segunda coisa que eu faço é pedir misericórdia a Deus para não cair, para não me deixar levar, para vencer aquela olhada, aquela tentação. E eu peço a Deus para me ajudar, me fortalecer, para vencer isso. Então nós temos que agir assim. E outra coisa que é importante, a gente tem que evitar ser tentado. Porque tem gente que facilita o diabo, né? Facilita. Por exemplo, namorado, né? Vocês que estão namorando aí. Você vai procurar um lugar isolado para ficar? Ninguém está vendo? Escurinho do cinema? Ninguém vê? Fuja desse lugar. Não comece com carícias. Você não vai parar onde? Para com isso. Tenha um posicionamento firme. E você, minha irmã, diga para o seu namorado, isso não vai, isso não rola. Isso não rola. E não é só, né? Diga para o outro também, para o rapaz e para a moça, porque tem moça para frente demais, hein? Você diga, minha filha, nós estamos namorando, é assim, 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 olha, segura a peteca aí, tá? Porque senão, queridos, ninguém segura, dá choque. Ninguém controla mais. E aí fez aqui, vai aqui, porque é assim, né? Vai aqui, no outro encontro vai mais adiante, no outro vai mais à frente, no outro faz mais uma coisa, faz mais uma coisa. E aí, acabou. Não resta nada para a lua de mel. Sabe quando um casal, irmãos, eu quando vou fazer casamento e curso para noivos, eu nem pergunto mais se são virgens. Confesso para vocês. Não, eu confesso. Eu não pergunto mais. Porque tem aquele romantismo da lua de mel, sabe? Que é algo maravilhoso, queridos. Mas tem gente que não deixa nada para a lua de mel, já comeu a merenda, já foi. É triste, irmãos. É nossa realidade. Hoje, uma pessoa, você não fez sexo ainda? Você é virgem? E parece a coisa do outro mundo.
Então, segura aí, autocontrole, irmãos. A gente gosta muito da experiência de José, né, irmãos? José, irmãos, tem hora que você tem que sair correndo. Era o trabalho dele. E as coisas acontecem muito no trabalho, irmãos. Eu conheço tanta história que não dá tempo para contar, irmãos. Começar com uma certa conversinha, com sexo oposto. Sexo oposto, mesmo, você tem que ter firmeza no relacionamento. É trabalho. Não vem com intimidades, não vem com confidências, não, que não cabe, não vai. É melhor cortar logo. Acho que a pessoa começa com muito elogio. Você hoje? Cuidado. Então, toma uma posição radical, firme. Começa com muito. Vamos tomar um cafezinho. Do cafezinho a coisa vai embora. E ai de quem vê o celular, hein? Não pode. Tem senha. Mulher não pode ver o do homem, nem o homem da mulher. Que negócio é esse, irmãos? Tem segredo ali? Tem coisas que... Espera aí, cuidado. Então eu gosto de José, né? O Esaú, irmãos, ele caiu por causa de um prato de comida. Um ensopado, é a ideia de um ensopado, tá? Com lentilhas. Devia ter um pedaço de carne ali. E literalmente, irmãos, muitas vezes nós caímos por causa de um pedaço de carne, não é? Um pedaço de carne do homem, um pedaço de carne da mulher, um filé. A mulher de Potifar era um filé, mas José, deu na perna. Agora, outro que não fez assim, você sabe que é Sansão. Sansão tinha uma fraqueza muito grande na área sexual, não só no temperamento dele, na área sexual. A mulher passava a conversa nele. Meu irmão, se você tem uma fraqueza, cuida dela, porque o diabo sabe disso. O diabo sabe, e ele vai bater nessa tecla com você, Então, cuidado com o seu celular, TikTok. Como tem coisa no TikTok, né? Tem coisa engraçada, não tem? Tem, mas tem outras coisas que não convém. E olha, cuidado com os filhos, hein? Com as crianças, hein? Cuidado, porque estão vendo isso. E você não sabe às vezes. Você não está percebendo. Então, irmãos, Sansão foi uma tragédia. Perdeu suas forças, perdeu sua visão, seus olhos foram vazados. E perdeu sua unção. Hebreus 12:16, assim, cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, Hebreus 12:16, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Olha a palavra que é usada aqui, irmãos, impuro, profano. Há pessoas profanas, impuras, devassas, imorais. Hebreus 13:4 tem essa palavra também. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. De novo a palavra aqui. Então, irmãos, sexo é para ser praticado entre um homem e uma mulher no casamento, não antes e não fora do casamento. Esse é o sexo que Deus aprova. Então a gente tem que ter autocontrole, temperança, diante das necessidades, dos impulsos, das carências, das tentações, das fraquezas. Você está assim, pendendo em alguma área dessa aí? Está caindo? Está fraco? Numa dessas que eu falei, ou em outras, peça forças a Deus para vencer.
Peça força a Deus. Deus te dá. Para quando você for tentado e tentada, Deus te segurar. Porque você pode fazer isso. Porque não vem tentação além de suas forças. E com a tentação Deus dá o escape. Então, segura a peteca aí. Segundo lugar, rapidamente, quem reconhece os verdadeiros valores prioriza mais as bênçãos espirituais. Tá? E o verso 33, Jacó disse lá, eu juro, eu quero, né? Me vende eu quero trocar pelo direito de primogenitura. Jacó, espertão, tá? Então deu lá o ensopado, ele comeu, bebeu e tal, e enfim, vendeu o seu direito de primogenitura, versículos 33 e 34. O direito de primogenitura, irmãos, era uma bênção muito grande. A pessoa, por ter nascido primeiro, o filho primeiro, né? Ele tinha direito a uma herança dobrada, uma porção dobrada da herança. Ele tinha o dever de substituir o pai como líder, como sacerdote da casa, e às vezes até o líder do clã. Era a pessoa, o primogênito. E no caso de Esaú, mais ainda, era o direito de estar na linhagem do Salvador, do Messias. Olha só, queridos. Ele abriu mão disso. Ele vendeu, ele trocou, ele negociou por um prato de comida. Hebreus, volta 12:16, profano. Não valorizou as bênçãos espirituais. Aquilo que tinha muito valor, ele não deu nenhum valor. E aquilo que tinha pouco valor, ele valorizou demais, supervalorizou. Há pessoas, irmãos, perdendo a vida por causa de drogas, por causa de vícios, prazeres vãos. Você conhece um homem que abandonou sua família por causa de uma piriguete? Eu conheço vários. Você conhece uma mulher que abandonou o seu lar por causa de aventuras, fantasias, uma noite, por causa de uma experiência, uma paixão de verão, ou até por causa de vantagem financeira? Conhece alguém assim? Hoje está aí explodindo de notícia o caso de um jogador, como é o nome dele? Daniel Alves, jovem, rico, famoso, casado com uma modelo da onde é? Da Espanha, mulher linda. O homem vai para uma boate. Irmãos, eu não estou julgando ele, a gente espera a justiça ver o que está acontecendo, mas tudo está indicando que aconteceu. Eu não posso julgá-lo. Olha só, o homem jogando para o alto tudo isso por causa de uma saída lá. E parece que ele forçou até a barra. Olha só, irmãos, que situação. Mas não foi só o caso dele, tem outros, né, da mídia, e tem tantos outros aí que não têm fama, que estão fazendo isso, queridos, que jogam para o alto princípios, valores tão caros, por causa de algo tão insignificante, por uma noite de prazer, por uma picada, por uma tragada, por uma orgia, por um pedaço de carne. Trocando, irmãos. Quantas pessoas que estão abrindo mão da família por causa de um homem, de uma mulher, por causa de dinheiro, por causa de fama e por N motivos. Eu, quando estou falando sobre isso, eu lembro logo de um filme antigo,
mas que a gente lembra, eu pelo menos lembro, proposta indecente. Um casal que estava passando por um momento difícil, devendo prestação da casa, negócio assim, né? Ia perder a casa, enfim. E eles estão num cassino, obrigado, irmão, um cassino, e aí chega um magnata, cara ricaço, que $1 milhão para ele era, ele perdia numa noite tranquilo, podia, não significava nada para ele, era como se fosse R$2. E ele então faz essa proposta indecente de ficar uma noite com a mulher do mocinho. E num momento assim, um negócio assim, mas cede. E foi uma desgraça. Quando ele tenta, já era, já estava no helicóptero, indo para o iate do cara. Ninguém sabia onde que era, onde que estava. Já era. Tem gente, irmãos, abrindo mão de coisas tão importantes, tão valorosas, por nada, por dinheiro, por bens, por coisas que não têm um valor de verdade. Esaú nos faz lembrar Adão e Eva, nos faz lembrar Acã, Geazi ou Geazi, como outros preferem, que foi aquele ajudante de Eliseu, nos faz lembrar Judas Iscariotes, Ananias e Safira, Demas, que abandonou Paulo, enfim, nos faz lembrar de vários, mas em contrapartida, nós lembramos de José do Egito, de Jó, de Daniel, Misael, Ananias, Azarias, Moisés, Lídia, Esther, Paulo, que abriram mão por causa de princípios, de valores de verdade, que renunciaram para preservar aquilo que realmente tem mais importância. Você valoriza a comunhão com Deus? A paz, ter paz? Você colocar sua cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz, uma consciência tranquila? Irmãos, não tem preço. A paz com Deus, a paz dentro de casa, do seu lar, da sua família. Irmãos, tem coisas que não tem preço não, queridos. O perdão de Deus, a fidelidade a Deus. Você, está com o seu coração tranquilo. Irmãos, isso é importantíssimo. Muito importante. Então nós temos que valorizar mais isso. Valorizar as coisas que têm mais valor. Por último, quem reconhece os verdadeiros valores, arrepende-se antes que seja tarde demais. Agora eu vou lá para Hebreus, capítulo 12, verso 17, falando sobre Esaú. Veja só esse texto. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Olha só, queridos, Esaú tentou recuperar a bênção perdida, mas já era tarde demais. Não adiantava chorar. Não adiantava chorar. Ele já tinha feito uma decisão, ele já tinha feito uma escolha, ele não podia agora, no caso dele, voltar atrás. E eu vejo duas coisas aqui, irmãos. Vejo, primeiro, oportunidades que não voltam. Há na vida oportunidades que não voltam. Você tem que aproveitar quando ela surgir. Coisa boa, né? Não estou falando de bobeira, não. Tá? A outra coisa que eu vejo aqui, que eu preciso de dizer, é que Deus jamais, Ele rejeita um arrependimento de uma pessoa. Tá? Claro que não. Mas às vezes, a pessoa está arrependida por causa das consequências
consequências dos seus atos. Judas Iscariotes, ele não se arrependeu, ele teve remorso, ele não confessa. Ele teve remorso, queridos. Então, é muito importante nós entendermos aqui que Esaú, ele fez uma escolha errada e sofreu as consequências. Ele foi totalmente indiferente àquilo que Deus tinha dado a ele, de tanto valor que é o direito de primogenitura. Queridos, as promessas de Deus estavam ali na primogenitura. Abraão era avô dele, aquele que recebeu a promessa, ele ia herdar essa promessa, e ele abre mão, queridos. A promessa que passou para o seu pai Isaque ia passar para ele. Ele abriu mão disso. Ele perdeu a bênção. E alguns comentaristas dizem que se ele tivesse realmente se arrependido do ato pecaminoso, ele mudaria de atitude. Mas qual foi a atitude dele? Ele queria matar seu irmão. Tanto que, deu no pé. Então ele não se arrependeu. De verdade. Ele perdeu a grande oportunidade. Queridos, quando há arrependimento verdadeiro, a convicção de pecado, a confissão e a abandono. A pessoa deixa o pecado. Convicção de pecado, confissão e abandono. Não vou fazer mais, não quero mais. Não quero isso mais para a minha vida. Isso envolve verdadeiro arrependimento. Agora, arrependimento de gogó, queridos, não resolve nada. Não resolve nada, queridos. Tem que ser algo de dentro. Porque a ideia de arrependimento é algo que vem de dentro. É uma postura diferente. A Bíblia diz, é metanoia, né? A palavra é mudança de mente, isto é algo que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, é muito importante o arrependimento. Então, o que nós destacamos aqui, irmãos, é não perder as oportunidades que Deus nos dá. Às vezes Deus está falando ao nosso coração, às vezes Deus está falando com você, e a gente não dá atenção. Na hora a gente ouve, mas depois esquece. Cuidado, pode ser tarde demais. É preciso o arrependimento antes que seja tarde demais. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Apocalipse 2:21, Jesus diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém não se arrependeu. Olha só. Eu dei tempo, mas não se arrependeu. Queridos, um homem que estava, um morador aqui de Campo Grande, ele sabia que estava para morrer. E a esposa muito crente, a filhinha também, falando para o pai. E sabe o que ele confessou? Ele confessou: eu não tenho vontade. Foi essa palavra. Eu não tenho vontade de, não tem, aqui dentro não pede para eu me arrepender. Olha só o que esse homem falou. Com a vida totalmente errada que teve. E eu tive aqui, né, atrás do Brizolão, numa casa, do CIEP, né? A gente fala Brizolão porque a esposa pediu para eu ir lá, porque o homem ia morrer, e já estava certo, estava em casa para morrer. Eu já contei isso aqui para vocês. E eu fui, abri a Bíblia, conversei com ele, falei de Jesus e tal, apresentei o plano de salvação. E, fulano, o senhor gostaria, não estou falando de religião, estou falando daquele que morreu na cruz pelo Senhor. O senhor não gostaria de recebê-lo como seu Salvador? Ele olhou para mim e disse: não, quero não. Eu dei aquela respirada, mas olha, aí
Voltei, né? Dei marcha ré e falei, vou começar de novo aqui, de outra forma. Tá. Olha, ele diz, não quero. Eu vou fazer o quê, irmãos? Pegar na garganta do homem? Respeitar. Queridos, quando Jesus fala de blasfêmia contra o Espírito Santo, eu tive um professor, doutor Brodus Haley, um homem que ele fazia devocional no Novo Testamento grego. Sim, o devocional dele. Ele dava Novo Testamento, dava grego, e um homem piedoso, sabe, assim, era fácil de ver a comunhão deste homem com Deus. E ele, em aula, falou assim: olha, o pecado de blasfêmia é da seguinte forma: quando Deus esclarece totalmente uma pessoa, ela está totalmente esclarecida pelo Espírito Santo, ela está ali pronta para tomar uma decisão, e se ela disser não, deliberadamente, depois de estar totalmente preparada pelo Espírito Santo, e ela diz não, acabou. A gente não sabe quando isso acontece, só Deus, né? Então, meu irmão, minha irmã, porque quando a pessoa vai rejeitando, a Bíblia diz que o coração vai endurecendo, irmãos. Né? Possivelmente, domingo que vem, a gente está entrando em Êxodo, nessa semana, na nossa leitura, eu devo falar das pragas do Egito, né, das 10 pragas, e do coração de Faraó, o que aconteceu com o coração de Faraó. Então, quando a pessoa, ela rejeita, o coração vai endurecendo, irmãos, e fica cada vez mais difícil, e você pensa que quando Jesus voltar, a pessoa vai se arrepender? Quando estiver no fim, não vai não. Então, é urgente tomarmos uma decisão por Jesus, nos arrependermos dos nossos pecados. Aprendemos com Esaú, não se deixar levar pelos impulsos na hora das necessidades, das lutas, valorizar as bênçãos espirituais e não perder a oportunidade de arrependimento. Jesus derramou o seu sangue por você, por cada um de nós. Nós vamos desprezar isso por causa do mundo, por causa de pecados, por causa dessas coisas desta vida? O próprio Jesus disse: que adianta um homem ganhar o quê? O mundo inteiro e perder sua alma, sua vida? O que adianta? Curva a sua cabeça, por favor. Você que está aqui, você que está me acompanhando também, nos acompanhando pela internet, Deus está te dando uma oportunidade hoje de entregar a sua vida a Jesus, ou de se arrepender de algum pecado que você esteja praticando, que não está honrando a Deus. Talvez você esteja se enveredando por um caminho que não agrada o Senhor. Talvez você até seja um cristão, já tenha tomado uma decisão, mas está com dificuldade, sem forças para vencer. Eu quero orar por você. Quero orar para que Deus te dê forças, para Deus derramar sobre você uma unção poderosa para você vencer, ser mais do que vencedor. Quero orar pelo seu lar, pela sua família.
pelo seu casamento. Você gostaria que estivéssemos colocando a sua vida no altar de Deus nessa noite? Você toma uma decisão de dizer: eu quero a bênção de Deus sobre minha vida. Eu não vou continuar mais nesse caminho. Eu quero que Deus me fortaleça nesta noite para vencer. Você gostaria de tomar essa decisão? Aí onde você está, enquanto todos estão orando aqui, aí onde você está, não precisa se levantar, vir aqui na frente, mas aí onde você está, você quer tomar uma decisão assim? Levante sua mão, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, jovem. Pode abaixar sua mão. Há mais alguém? Pastor, ora por mim, eu preciso de Jesus na minha vida. Você gostaria de fazer essa decisão hoje, agora? Preciso de forças espirituais para caminhar, para vencer. Levante sua mão agora, em nome de Jesus. Alguém, mais alguém que quer fazer essa decisão agora? Pode levantar sua mão. Pastor, ora por mim, pela minha família. Eu preciso. Deus te abençoe, querido. Há mais alguém? Deus te abençoe também, meu. Pode abaixar sua mão. A igreja está orando por você, para você tomar uma decisão, você sair daqui cheio de força e vigor para viver e experimentar a vida abundante que Jesus tem para você. Todos estão orando por você. Levante sua mão. Pastor, ora por mim. Eu preciso de Jesus na minha vida. Há mais alguém? Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Nós vamos. Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe. Fique de pé. Depois nós vamos cantar. Depois nós vamos orar. Eu quero orar por você que tomou uma decisão, que você que levantou sua mão. Eu quero orar, entregar a sua vida nas mãos de Deus. Vamos cantar? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os salvos por Deus pela graça viverão com Jesus lá nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, entrarás se na última hora nas gloriosas moradas
Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Vamos orar. Curve sua cabeça mais uma vez. Senhor, obrigado porque temos esperança em Cristo Jesus. Obrigado porque Jesus morreu naquela cruz para lavar, perdoar todos os nossos pecados. E agora, Senhor, entregamos nas tuas mãos cada pessoa que está ouvindo, que ouviu a tua palavra aqui e em suas casas, em outros lugares. Nós entregamos a vida delas nas tuas mãos. Entregamos esses que levantaram a mão aqui, Senhor, abrindo o coração, confessando, buscando o Senhor. Ó Deus, toma nos teus braços poderosos estas vidas, Senhor. Transforma essa vida, Pai. Ó Deus, nós cremos no teu poder, na tua graça. Por isso, entregamos estas vidas no teu trono de graça. Transforma, Senhor, para a glória do teu nome. Pai, pedimos que nos leve em paz e segurança e nos dê uma semana de vitória, de alegria e de paz na tua presença. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Você que levantou a mão, que está entregando sua vida a Jesus, eu gostaria de te dar um presente. A igreja te dá um presente que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, enquanto as pessoas estiverem saindo, fique aqui na frente, vem aqui rapidinho, não precisa ter vergonha não, que vai ter aqui cadê o pastor Geraldo? Está aí? Tá, o pastor Geraldo vai estar aqui, eu vou estar lá na porta cumprimentando vocês, mas você vem aqui que você vai receber esse presente. Se você está pela internet, faça contato conosco, que nós também vamos te dar esse presente, tá bom? Que Deus abençoe, te dê uma semana de vitória. Amém.